Olá, meus amores, boa noite. Hoje a gente vai iniciar Primeira Reis, capítulo 1 e 2, se der tempo, acho que dá sim. Ah, e hoje a gente vai iniciar, como a gente falou um pouquinho na última live, é, Primeiro Reis, Segundo Reis é a hora que a gente está vendo o finalzinho ali de Davi, ele vai, né, envelhecer, e aí a gente vai ter algumas coisas, algumas conspirações ainda acontecendo, como a gente já consegue ver aqui no primeiro enunciado, que é Adonias se declara rei, né, declara-se rei, a gente sabe que isso é algo muito esquisito, porque ele se proclama rei sem falar com seu pai, né? Davi. Então, a gente já vai ver que, obviamente, Deus já tinha dito que a espada não sairia da casa de Davi. Então, a gente acaba que vai ter esse momento no qual mais espada se aproxima da casa de Davi, como Deus já tinha dito, né? Então, depois também a gente vai ver, quando chegar mais ou menos no finalzinho, a gente vai ver Salomão sendo confirmado como rei. Aí depois a gente, enfim, vai ter, né, Salomão vai ser ungido e começa Reis 2, que é basicamente a mesma coisa que, por exemplo, é, que a gente acabou de ler. Então, começar primeiro Reis, como você vê aqui, ó, peraí. Quando você vai em 2 Samuel, você está falando as últimas palavras de Davi, por exemplo, né? E no final como é que diz? No final quando a gente estiver lendo, né, primeiro e segundo Reis, a gente vai ter o final de Davi também, mas é focado mais agora na história de Salomão, daqui a pouco, assim, obviamente que a história de Davi acabar. Então, a gente está numa transição, é o período de transição entre Davi para Salomão, né? E aí a gente, obviamente a gente vai ver os acontecimentos. Hoje, eu escolhi, se der tempo ainda, né? Mas eu escolhi passar para vocês, assim, um pouco sobre os nomes, né, de cada um, sobre, por exemplo, a importância de cada um especificamente. E também vou compartilhar com vocês depois, mais tarde, se der tempo, um mapa que eu vou até compartilhar agora muito rapidinho, peraí. Eu vou compartilhar aqui só o mapa, depois eu volto para a palavra. É um mapa da família, da árvore genealógica da Bíblia inteira. Então, é o mapa da Bíblia. Não sei se vocês conseguem ver perfeitamente. Se der muito zoom, a imagem fica bem ruim, então não dá para a gente ler, tá? Muito. Mas a gente entende aqui, ó. Começou Adão e Eva. Aí começou os filhos, começou, os mais importantes aqui, né, no caso. Aí chega Noa, aí Noa tem Noé, desculpa, aí tem 3 filhos, aí desses 3 filhos, a inundação, o dilúvio acontece, aí acontece todo esse dos filhos, aí vocês vão vendo, vão vendo, vão vendo, vão vendo como foi indo até chegar o final, né? Que é Jesus. A gente ainda tem um pouco aqui não tem Jesus, não, porque aqui é só o Antigo Testamento, se eu não me engano. É, mas a gente tem, por exemplo, aqui do lado os reis da Judéia, a gente tem Alexandre, a gente tem Alexandre, depois de novo, depois a gente tem Herodes, depois a gente tem Herodes. Então a gente tem aqui nesse mapa, ele é muito informativo e eu queria muito compartilhar com vocês esse mapa por conta disso, tá bom? Que ele vai mostrar para vocês desde o início, muitas perguntas às vezes, né? Quando começou, como foi e tudo mais. Então, aqui a gente tem datas, por exemplo, quando o Isaac nasceu, por exemplo, né? Do 2067 antes de Cristo. Depois a gente tem Jacó em 2007 antes de Cristo. Depois eles vão para o Egito em 1877 antes de Cristo. Então, a gente tem nesse mapa aqui informações muito legais que eu vou compartilhar com vocês depois, tá bom? Quem quiser, obviamente, pode pedir nos comentários do YouTube, quem estiver assistindo por YouTube, né? E eu vou mandar particularmente para quem me pedir e eu tiver, obviamente, o telefone e acesso. Então, é muito legal. Não dá para dar muito zoom, porque se perde um pouco as palavras, você não consegue mais ou menos entender. Mas, né, se você fizer um esforcinho, dá para ver que aqui é Abraão, aqui é Sara, aqui é Isaac, Rebeca, que foi, né, quem ele casou. Aí depois tem
Aí aqui embaixo, Isaac tem dois filhos, Jacó e Esaú, né, o Edomita e tudo mais. É, depois tem Leia, depois tem Raquel, que eram duas irmãs, né? Não se esqueçam que Jacó amava. Aí Jacó vira Israel. Aí eles dois têm dois filhos, tem um filho que é José. Aí José tem Manassés, Efraim, Benjamim, que são as três. Então, esse mapa ele é muito bacana, porque é, eu fiquei pensando numa forma da gente conseguir falar um pouco mais dos nomes, das imagens, das imagens que eu digo, não imagem feita por homem, né? Imagens aqui, assim, visual. Para a gente não se perder, muita gente se perde, eu me perco, é normal a gente se perder, porque são muitos nomes, são muitas pessoas, muitas famílias, então isso é importante a gente ver. Aqui é a parte do dilúvio, aí aqui vem a escravidão no Egito, aí vem Davi, aí Salomão, que é onde nós estamos agora. A gente está nessa transição de Davi para Salomão, né? E aqui a gente vai ver Salomão tendo um relacionamento com a rainha, que a gente vai ler sobre isso depois. Aí a gente vai ver o reino de Judá, a gente vai ver o reino de Israel inteiramente. Quem está? Então, esse mapa é muito, muito legal. Eu vou compartilhar com vocês depois, mas queria só que vocês vissem, ele tem muita informação, né? Por exemplo, aqui a parte nova do bronze, da idade da era do bronze, aí depois aqui tem a ascendência de Assíria, né? Que a gente já leu, aqui tem o Êxodo, então quero muito depois vocês prestem atenção nesse mapa. Como eu falei, dependendo do celular, do iPad, ou de como você estiver lendo, se você der muito zoom, você não vai conseguir ver muita coisa, né? E tá em inglês, mas não são tão diferentes os nomes. E acho que também, se for da sua vontade, obviamente, você tiver, né, essa inclinação de querer mesmo conhecer e saber mais sobre, aí você pode buscar na internet os nomes de cada um para saber em português, se for o caso, tá bom? Então, é isso. Vamos iniciar aqui. Só para que a gente veja, a gente sempre fala sobre as descendências, né? De onde cada um veio, de onde X veio, de onde tal veio. Então, eu acho muito lindo, porque, por exemplo, aqui é a tribo levita, né? De vermelho aqui. Aí a gente consegue ver que Aron, né? São os levitas, Moisés, eles todos são os levitas, que são os sacerdotes, escolhidos por Deus para ser sacerdotes somente. Aqui a gente tem de Judá, que é a primeira linha, é a primeira linhagem real, né? Real de realeza. Real aqui. E isso vem por causa de quem? De Tamar. Aí a gente desce, aí a tribo de Judá inicia, Perez, Zerá, aí vai descendo, descendo. Então, eu acho lindo que a gente possa ter essa parte visual aqui, né? Entender um pouquinho dos nomes, que a gente vai ouvir também bastante, por exemplo, Naamá, que a gente vai ouvir, vindo de Salomão, depois, enfim, é isso, tá? Então, nesse momento, a gente está aqui, nessa parte, a gente literalmente está aqui, ó, vocês não estão vendo a Bíblia, porque eu vou compartilhar já já, mas a Bíblia diz Adonias se declara rei, que é onde a gente vai começar, né? Aí aqui você está vendo o nome de Adonias, que se chama Adonijah em inglês, mas aqui está o nome dele. Ele é filho, tá aqui, ó, filho de Davi e Salomão também é filho de Davi. Acontece que esse é com Baxiba e esse aqui não é Baxiba em português, desculpa, é Batseba, se não me engano, é Batseba e aqui com outra esposa. E outra esposa veio e tiveram os outros filhos. Absalão, que a gente já falou, né? E por aí vai indo. Então, nesse momento, a gente está aqui, ó, Adonijah, que é Adonias, com Salomão, que é o outro filho dele. Então, esses dois aqui estão no embate nesse momento, enquanto Davi está aqui em cima. E Batseba, que é a esposa de Davi, mãe de Salomão, né? É a mesma que era a esposa de Urias, que morreu. Vocês lembram que Davi colocou ele para a espada, né? E é isso. E é legal porque a gente pode percorrer assim a cor e saber, por exemplo, que Isaías veio da mesma linhagem de Davi. Aí a gente vê que Jesus também veio da mesma linhagem que Davi. A gente vê onde começou. A gente vê lá atrás, como Ruth, quando Ruth se encontra com Boaz e começa. Aí tem filho e tudo mais. Aí aqui de Saul, a gente vai ver que o apóstolo Paulo também veio daqui, né? Esse é só do antigo, a gente não tem. Esse aqui, ó, eles na Babilônia, né? É o exílio na Babilônia, que a gente vai começar a ler depois, né? Obviamente. Mas o reinado de Salomão tem a ver
com a Babilônia também. Então vai ser bem legal. E esse mapa eu vou compartilhar com vocês depois para a gente poder ter o que depois poder conversar sobre isso, tá bom? Então, voltando para a Bíblia aqui, vamos fazer nossa leitura, nossa oração e iniciar. Senhor, obrigado por esse momento de hoje. Obrigada porque o Senhor nos dá alegria, o Senhor nos anima, o Senhor nos dá força. O Senhor nos coloca aqui, Senhor, independente do dia que a gente teve, independente dos altos e baixos do nosso dia, o Senhor nos renova quando estamos alimentando o nosso espírito. A gente quer agradecer por esse momento e dar o nosso melhor, independente de como esteja, o estado de espírito de cada pessoa, nós estamos aqui dando o nosso melhor, que é estar com o Senhor e vamos dar o nosso melhor, entregar o nosso melhor. Então, obrigada por esse momento. Que o Senhor nos dê uma boa live, nos proteja de todos os males, todos os olhares malignos que cercam a nossa vida, cercam a nossa história, cercam nossos momentos, principalmente com o Senhor. A gente pede para que sejamos protegidos e abençoados contra todos esses tipos de energia e maldade. Pedimos também para que o Senhor possa nos dar uma boa live com entendimento, que a gente possa ter os nossos olhos espirituais abertos, nossos ouvidos, nosso coração, para que a gente seja é, lapidado pela Sua palavra e que a gente possa pegar a nossa força de onde vem a raiz dela, que é o Senhor. Obrigada, que possamos ter uma boa live. O Senhor põe as palavras corretas na minha boca e nos ensine. Hoje e sempre. Amém. Então vamos lá. Então, deixa eu iniciar aqui. Quando o rei Davi já estava bem velho, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso, os seus servos lhe propuseram: Vamos procurar uma jovem virgem que sirva ao rei, nosso senhor, e cuide dele. Ela se deitará junto ao seu peito. Ó, veja bem, isso aqui não tem nada a ver com relação íntima, ok? Naquela época, ele está falando virgem especificamente, né? Para que não seja mal falada se estiver casada e também para que não haja problema com o marido, porque ela é casada e tem famílias e ela não pode servir ao rei. Então, Davi, nesse momento, ele está precisando de como se fosse uma enfermeira no nosso entendimento de hoje, né? E quando está escrito aqui, ela se deitará junto ao seu peito, a fim de aquecer o nosso rei, é simplesmente ela tomar cuidado dele dessa parte física mesmo, mas nada com relações. Ok? Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem bonita e encontraram uma sunamita chamada Abisag e a levaram ao rei. Lembra desse nome que ele vai aparecer algumas vezes ainda. E levaram ao rei. A jovem era realmente bonita, cuidava do rei, lhe servia, mas o rei não teve relações sexuais com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, aí você volta lá naquele mapa que eu mostrei, você tem lá Adonias, aí você tem a mãe em cima, né? Que essa mãe teve especificamente Adonias com o rei Davi. Ergueu-se dizendo: Eu serei o rei. Ele providenciou uma carruagem a cavalos ou carruagens, além de 50 homens para correrem à sua frente. O seu pai nunca o havia contrariado, perguntando: por que você age assim? Isso aqui é uma informação muito importante para nós. Quando ele diz que o seu pai nunca o havia contrariado, a gente está falando de uma educação, a gente está falando de uma. Como é que eu digo? Peraí, deixa eu achar aqui. A gente está falando de algo que vai contrário do que a palavra diz, né? Que são os pais, por exemplo, como é que diz? Os seus pais não só educarem, né? Mas é, disciplinarem os seus filhos, né? Quando ele diz aqui, o seu pai nunca o havia contrariado perguntando, você está dizendo, bom, então a culpa é exatamente a responsabilidade, né? Exatamente não é de Adonias, porque ele podia fazer o que ele quisesse. Ele estava fazendo ali as coisas erradas e o seu pai nunca perguntou por que que você está fazendo isso, o que que aconteceu, por que que você está se rebelando, porque não era perguntado. Então, a gente sabe que Davi, a gente falou isso na última live também, mas se não tivermos falado, a gente fala aqui agora. Davi, ele foi um grande homem para o reino de Deus. Até hoje se fala de Davi, até hoje se respeita Davi, até hoje.
Os exemplos de Davi são ensinados a nós, né? Tudo isso, mas como pai, ele não foi os melhores, ele falhou bastante como pai. E a gente vê isso com os filhos, a gente vê isso que todos os filhos dele, né, têm problemas, problemas com ego, problemas com inveja, problemas com tudo isso. E a gente já viu isso, né? Acontecendo. E agora vai acontecer de novo com os filhos dele. Então ele já teve problemas. E obviamente que isso está conectado com aquilo que Deus disse que a espada não sairia da casa dele. Então é como a gente pudesse ver ali que a natureza deles era essa, né? E aí a gente vê aqui que ele nunca foi contrariado. Então ele fazia as coisas da forma que ele queria fazer, Adonias. Então ele nunca, né, contrariou perguntando por que que você age assim? E Adonias também era muito bonito e havia nascido logo depois de Absalão. Adonias fez, veja, ele não é, ele é o filho mais velho, né, não mais velho, mas ele é mais velho que Salomão. Então, normalmente ele pensava o quê? Eu sou o próximo rei, quando meu pai morrer, eu vou ser o próximo. Mas o pai ainda não morreu. Davi ainda está vivo e a ganância que é o que a gente já está vendo ele ter e o ego que a gente já está vendo ele ter, já mostra como que é o caráter dele, já mostra como que é a natureza dele. Porque Salomão, que é quem a gente já sabe que será rei, que é quem a gente já sabe que Deus escolheu para ser rei, ele mesmo não faz esse tipo de comentário ou não tem esse tipo de atitude. Já Adonias tem, né? Então Adonias fez um acordo com Joabe. Já sabe quem é Joabe? A gente lembra que Joabe era um dos comandantes do exército de Davi, né? Mas Joabe, ele, além de ser um pouco, como é que eu posso dizer isso? Além de ser um pouco agressivo, né? Ele era agressivo, ele apoia Adonias, né? Isso é uma conspiração, assim, contra Davi muito grande. Então, a gente vê que esse é o momento. Lembra que lá atrás a gente falou que a forma dele agir era questionável, mas ele era leal ao rei até certo ponto, né? E matou também o filho do rei, como a gente já sabe, Absalão. Então Adonias fez um acordo com Joabe, filho de Zeruia. Então, só para recapitular, como eu falei no início da live, eu ia dar um pouco os nomes e as explicações hoje, só para ficar um pouco mais fácil, para vocês não se perderem tanto também, né? Nós não nos perdemos tanto. Então, Joabe fez um acordo com Adonias, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar. Abiatar, como é que diz? Ele também conspira, né, contra Davi, como a gente pode ver aqui que ele vai fazer isso, e é muito triste de ver isso acontecendo, mas a gente não sabe, né, quem fica do lado, quem não fica do lado. Então a gente sabe que Abiatar era um sacerdote. Então todo reinado vai ter que ter um sacerdote, todo rei vai ter que ter um sacerdote. E Abiatar era um sacerdote, né? E ele, obviamente, apoiou essa conspiração, de Adonias contra o rei. Mas tudo bem, porque Deus não fecha os olhos e ele vai ver o que vai, e nós vamos ver o que vai acontecer com ele. Contudo, o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta o Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Ok? Então, esses nomes são importantes. Simei, vocês lembram, vocês vão lembrar dele porque Simei, ele é da tribo de Benjamim, que antes amaldiçoou Davi. Vocês lembram que ele ficava falando mal de Davi, Davi foi pedir ajuda e tudo mais lá em Judá, né? E ele ficava falando mal de Davi, né? Amaldiçoando com palavras ruins Davi. Pronto. Natã, o profeta, a gente já sabe, não é o mesmo nome do filho, é outro Natã, esse aqui, né? E é isso. Então vamos lá. Então, esses aqui foram fiéis ao rei, ok? Então, Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próxima a Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram oficiais do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem Salomão, seu irmão. Então, Natã perguntou a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não ouviu que Adonias, o filho de Agite, se tornou rei sem que o nosso rei Davi
ficasse sabendo? Agora vou dar a você um conselho para salvar a sua vida e a vida de Salomão, o seu filho. Apresente-se ao rei Davi e diga-lhe: ó rei meu senhor, não jurastes a esta tua serva prometendo certamente Salomão teu filho me sucederá como rei e assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei suas palavras. Então a gente está vendo aqui que eles estão tendo um combinado. Davi não está sabendo, ele está acamado, né? Ele está de cama, ele não está mais no prumo da sua saúde, ele já está muito fraco, e nesse momento a Adonias aproveita para, bom, meu pai vai morrer, agora eu vou ser o próximo herdeiro, vou ser o próximo rei, aliás, então tá tudo certo. E vai lá e declara o rei, eu sou o rei e acabou. E tem, obviamente, a conspiração acontecida por um sacerdote e Joabe, que era, na verdade, comandante de Davi. Então, eles continuam, tudo mais, combinaram isso. Então, Batseba vai lá, faz exatamente o que foi combinado. Foi até o quarto do rei, já bem idoso, no qual a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se diante do rei. O que você deseja? Perguntou o rei. E ela respondeu, meu senhor, tu mesmo juraste. Quando a gente vê assim, meu senhor, tua serva, as pessoas às vezes perguntam assim, gente, mas ela não era esposa, mas não existia, gente, naquela época. A gente vai começar a ver isso agora em Salomão, porque Salomão tem cânticos, né? E os cânticos de Salomão foram escritos com muita paixão. A gente vai ver isso depois, os cânticos de Salomão. Então, quando a gente vê assim, meu senhor, tua serva, continua sendo rei, continua tendo uma posição de hierarquia. Existem as concubinas, existem os outros filhos. Então, não é como a gente conhece hoje, né? Que é um só corpo, uma só carne, como diz, a palavra de Deus. Não é como hoje você tratar por igual. Era diferente, né? Naquela época era muito diferente. Então, era como se fosse realmente uma hierarquia falar dessa forma. Não era tipo, ai, vem cá, meu amor, deixa eu falar com você. Ou então, poxa, amor, você não disse que Salomão, que não era isso, havia muito respeito, né? Não tinha nenhuma promiscuidade, não tinha nada que fosse mais liberal no sentido físico, né? Então existia muito respeito, principalmente para com o rei, né? E ele vai perguntar isso: meu senhor, tu mesmo juraste a essa tua serva pelo Senhor, teu Deus, dizendo certamente Salomão, seu filho, me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Agora, porém, Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou Salomão, o teu servo. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para que anuncies quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão longo o rei, meu senhor, descanse com seus antepassados, e eu e Salomão, meu filho, seremos tratados como traidores. Então ela está dizendo que se você morrer agora, a gente vai morrer também, a gente vai ser tratado como traidor, porque nessa época, né, você era traidor, você matava, você era morto. Então, ela está dizendo para ele: seu filho foi lá, usurpou seu lugar e agora você vai morrer e a gente vai ficar aqui. Deus dará e vai morrer também. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natan chegou. Assim que informaram o rei que o profeta Natan havia chegado, este entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. Natan lhe disse: ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei, que ele se assentaria no seu trono? Hoje ele foi sacrificar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora estão comendo e bebendo com ele e aclamando viva o rei Adonias. Ele, porém, não convidou a mim, que sou teu servo, nem o sacerdote Zadok, nem Benaia, filho de Joiada, e nem Salomão, o teu servo. Seria isso algo que o rei, meu senhor, fez sem informar os teus servos, que quem sucederia ao rei, meu senhor, no trono? Então o rei Davi ordenou: chame Batseba. Então, quando Natan entrou, ela saiu, né, para ele poder conversar a sós com ele, e ele a chamou. Então, ela entrou na presença do rei e ficou em pé diante dele. E o rei fez um juramento.
Tão certo como vive o Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, certamente hoje mesmo executarei o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. Salomão, o teu filho, me sucederá como rei e se assentará no trono no meu lugar. Então Batseba curvou-se com o rosto em terra e prostrada diante do rei disse: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. Óbvio que a gente aqui sabe que, ela não é o para sempre, porque todo mundo morre, né? Mas ela está dizendo que o legado dele viva para sempre. A partir dele, Salomão, todo o reinado depois de Salomão, e para todo sempre o nome dele seja aclamado. E é o que acontece, porque hoje estamos aqui lendo sobre ele. E o rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, estes o instruiu: levem os oficiais do seu senhor com vocês, ponham Salomão, meu filho, sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali, o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Depois, acompanhem-no e ele virá assentar-se no meu trono e reinará no meu lugar. Eu o designei líder para ser líder de Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: Assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, veja bem, que o Senhor, Deus, nosso Deus, né? O Deus do rei, meu Senhor, o confirme. Como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, assim seja ele com Salomão e torne o seu trono maior do que o trono de rei Davi, meu senhor. Então ele está desejando bons espíritos para Salomão reinar, né? Que ele seja ainda maior do que o de Davi. É isso que ele está dizendo. Então, o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar na mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou na tenda o jarro com óleo e ungiu Salomão. A seguir, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Todo o povo o acompanhou tocando flautas e cheios de alegria. A celebração era tão grande que o chão tremia com o barulho. Adonias e todos os seus convidados ouviram isso quando estavam terminando o banquete. E ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou o que significa esse barulho, esse alvoroço na cidade, porque a trombeta é algo muito sério. Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Adonias lhe disse: Entre, pois um homem digno como você deve trazer boas notícias. De modo nenhum, respondeu Jonatas a Adonias. O rei, nosso senhor, constituiu Salomão rei. O rei enviou com ele o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas. E eles o fizeram montar na mula do rei. Depois, o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungiram rei em Giom, assim como Davi, obviamente, né, tinha instruído como rei. De lá, eles saíram celebrando e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar o rei. Como é que eu me perdi aqui? Foram cumprimentar o rei, o nosso Senhor, dizendo: O teu Deus torne o nome de Salomão, que o teu Deus torne o nome de Salomão muito mais famoso que o teu, e o trono, peraí, mais famoso que o teu, e o trono dele seja maior que o teu. O rei prostrou-se na cama e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor do meu trono. Que lindo esse momento, né? Porque, como é que diz? Porque é o momento que a gente está vendo a transição de um grande rei para um outro grande rei, né? Acontece que na nossa vida, na nossa caminhada, por exemplo,
a gente tem que entender que começar pode ser fácil, metade pode ser fácil, mas terminar a nossa linha de chegada é a parte mais complicada, porque a gente já vai ter experiência, a gente já vai ter alguns vícios, né, de fazer certas coisas de certo modo, né, por exemplo, que as pessoas dizem, toda pessoa mais velha ela fica impossível de aprender coisa nova, né? Tem até um ditado, como é que fala? Eu não sei o nome do ditado agora, mas é tipo assim, é, sei lá o que, não aprende truques novos. É tipo assim, eu não sei, né? Não sei especificamente como é que fala. É como se fosse assim, pessoa mais antiga não vai aprender nada. Não adianta. Ah, a pessoa já tá, né? Sempre tem isso. Ah, a pessoa já tá mais velha, ela não vai aprender. É como se fosse basicamente isso, né? Então, quando chega nesse final, assim, todo mundo tem uma dificuldade, né? Então, a gente vai ver Salomão sendo um rei muito, mas muito, muito leal, fiel a Deus, super assim. A sabedoria dele é indiscutível, tanto que o livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios também acreditando como é que é o nome, gente? Eclesiastes, o livro de Cânticos, tudo foi Salomão que escreveu, né? E a gente vê o quão sábio ele era. Mas por quê? Porque ele pediu sabedoria para Deus, né? Isso a gente vê. Enfim, então ele chega num final no qual ele desanda completamente. Salomão desanda completamente. Mas é bonito de ver nesse momento aqui agora, porque Davi está dando a ele, está entregando a ele, né, o reino, está passando tudo aquilo que a gente aprendeu de Davi lá atrás, novinho, matando Golias. Agora chega o momento final dele, ele não morre aqui ainda, né? Mas ele chega o momento final dele na qual ele está passando esse reinado. E Deus quem escolheu o próximo rei, assim como Deus escolheu também Davi. E Saul não foi escolhido por Deus, foi entregue por Deus ao povo, mas não foi escolhido por Deus, né? Então é lindo esse momento de entrega assim de um para o outro e o quanto isso vai impactar nossa história, nossa vida, porque o livro de Provérbios, por exemplo, Salomão que escreve, né? Então a gente tem muita bênção nesse reinado com Salomão também. Diante disso, todos os convidados de Adonias se levantaram tremendo de medo e se dispersaram. Adonias, porém, com medo de Salomão, levantou-se e foi agarrar-se aos chifres do altar. Quem é que pode chegar perto do altar de Deus? Absolutamente ninguém pode chegar lá, a não ser o próprio sacerdote, né? O próprio sacerdote. Então, que tristeza ver o que está acontecendo agora por conta de, como é que fala? Ego, por conta de ganância, né? Então, informaram Salomão: olha, Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado nos chifres do altar. E ele disse que hoje mesmo o rei Salomão jure que não matará este teu servo à espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo da sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou alguns homens e eles o fizeram descer do altar. Adonias veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para sua casa. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instrução a Salomão, o seu filho: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e haja como homem. Obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. Ande nos caminhos dele e obedeça aos seus estatutos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você terá êxito em tudo o que fizer e aonde quer que você for, de modo que o Senhor mantenha a promessa que me fez e os seus descendentes cuidarem da sua conduta, e se me seguirem fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. E isso aqui faz parte do primeiro mandamento. Cristo não mudou, não alterou absolutamente nada. Primeiramente é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Então Deus está dando o exemplo, está dando através de Davi, né?
como é que diz? Esse conselho que é o mesmo que Jesus nos deu. Então, Deus não muda, Ele ainda espera que amemos Ele de todo o nosso coração, que seguimos Ele totalmente fiel, de toda a nossa alma, né? Para que Ele possa, para que a gente possa ver. Isso não é uma promessa de tipo, se eu fizer isso, então Deus vai ser bom comigo ou vai me entregar tudo de bom. Não vai, porque um tipo de pensamento desse já mostra que o coração não está entregue a Deus, e sim as recompensas que Ele vai dar. Então, um coração íntegro é um coração que não importa o alto ou o baixo, sabe que Deus está ali, e é essa a promessa de Deus. Por quê? Quando você é fiel a Ele é fiel a você, né? Mas Ele vê, a gente já viu aqui diversas vezes, que as intenções são muito e muito consideradas por Deus. Você sabe bem que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os dois comandantes, isso aqui, olha, veja, isso é muito importante. Olha só, Joabe é o que matou o filho dele, né? Então você sabe bem que Joabe fez. O que fez com os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Ele os matou, derramando sangue em tempo de paz, porque ele era violento, né? Ele é violento. Agiu como se estivesse em guerra e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com sabedoria que você tem e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura, né? Ou às profundezas da morte, ou Sheol. Seja, porém, bondoso com os filhos de Barzilai. Vocês lembram que Barzilai é aquele senhor que ajudou Davi na volta para Jerusalém. Vocês lembram que ele foi e falou: Olha, eu já estou mais velho, eu não posso atravessar com você, eu quero morrer aqui junto com a minha família. Vocês lembram dele, né? Que ajudou financeiramente Davi, sustentou Davi com tudo, foi Barzilai. Então ele está dizendo para ele: seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem a mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Lembre-se também de Simei, filho de Gera, o Benjamim. Esse aqui foi quem amaldiçoou ele diversas vezes. Quer dizer, diversas vezes não, uma vez, mas muitas vezes. O benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Depois, porém, desceu ao meu encontro no Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor que não o mataria à espada. Contudo, agora, não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá. Ele está falando de inocência, né? Olha só, ele é inocente do que fez. Ele não está dizendo, e aqui também está dizendo que ele não mataria ele. Então, o que ele está dizendo para Salomão é: veja, não considere inocente, porque você é bonzinho, aquele que eu prometi não matar. Não inverta os princípios, não inverta o que é o correto do errado, não inverta. É isso que ele está explicando a Salomão. Ele está dizendo: seja inteligente, ele está dizendo: haja como um homem, haja como alguém sábio, né? E entenda, Joabe foi muito mal. Né? Joabe foi muito violento. Joabe fez isso, Joabe fez aquilo. E foi falando para que ele pudesse abrir os olhos, né? E não fosse tão, como é que eu posso dizer, ingênuo. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então, Davi está dizendo: olha, eu não pude fazer porque foi prometido, eu não faria, mas você é rei, então preste atenção, porque esses me traíram, esses traíram ao reino, né? Esses fizeram um complô contra mim, foram junto a seu irmão, foram junto a cada um com si. Então, ele está dizendo para Salomão que é necessário agir com sabedoria e racionalidade. E isso quando você está num cargo, né, alto, ou você está num cargo de destaque, né, ou na sua própria vida, que você tem o cargo alto na sua vida. Você é dono da sua vida emprestado por Deus. Então você cuida da sua vida. Você é o cargo maior, cargo-chefe da sua vida, né? Tirando, obviamente, Deus. Então, quando a gente está falando disso, ele está dizendo: olha, você está num cargo em que requer disciplina, requer sabedoria, requer conhecimento, e isso é algo que precisa ser dado a nós. Nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, nós precisamos ter cuidado com as nossas finanças, nós precisamos ter cuidado com as nossas escolhas, nós precisamos ter cuidado, né, com tudo que a gente for decidir fazer na nossa vida. E isso
Algumas vezes vai requerer que a gente use a racionalidade, ao invés somente da emoção. Vai requerer que às vezes a gente olhe para o lado e diga: veja, isso eu não conseguirei fazer, não posso fazer, ou isso eu não consigo. Por quê? Porque se a gente não tem esses limites estipulados, né, a gente se corrompe, a gente erra, a gente desaprende tudo o que estiver escrito na palavra de Deus, por exemplo. Então, quando a gente veio dando esses conselhos a Salomão, a gente está vendo o quê? Um pai aconselhando um filho, né? Logo, é muito necessário um pai disciplinar seu filho para o futuro, porque Deus fala isso, né? Deus, através do livro que Salomão escreveu, né? Provérbios fala que quando um filho é colocado no caminho certo, o pai pode fechar os olhos, pode ser cego, o filho pode se perder, mas ele volta para o caminho que ele está. Ele não se perde, desculpa, ele não se perde do caminho que o pai foi que o ensinou, que ele foi ensinado, né? Então é isso que Davi está fazendo aqui. Então Davi descansou com os seus antepassados. Ele não morre no capítulo 1. Como eu falei, esse já é o 2. Não sei se vocês já viram, mas já passei a página. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebron e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Adonias, filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão, e ela lhe perguntou: Você vem em paz? Sim, respondeu. E ela acrescentou: Ele acrescentou: Tenho algo a dizer. Pare, disse ela. Você sabe, disse Adonias, que o reino era meu. Todo Israel me via como rei. Mentira. As circunstâncias, porém, mudaram, e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor concedeu a ele. Agora quero fazer um pedido a você e peço que não recuse. Ela disse: Diga. Então ele prosseguiu: Peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não se recusará a atender você. É um pedido esquisito, né? É um pedido esquisito, porque tudo bem que ela foi cuidadora de Davi e tudo mais, mas assim, apesar de não ter tido, né, relações sexuais com ele, obviamente, a Bíblia já deixou isso muito claro, né, porque a nossa cabeça humana, né, se alguém lê só o versículo em que ela tá lá e que os comandantes do Davi diz para ele, não, vamos achar uma mulher bonita, jovem, ou isso, todo mundo vai imaginar, ah, nossa, mas não era esse o propósito, né? Nós temos essa mentalidade impura de imaginar algo do tipo. Se você ler só aquele versículo, você vai dizer, ah, era para isso mesmo, óbvio. Mas logo no versículo de baixo, dois versículos, o que que Deus fala? Não teve relações sexuais com ela. Então, com ele. Então, é esquisito porque, né, Adonias quer ela como esposa, um pouco esquisito, mas, enfim, ele pede isso, que é ruim, é esquisito, não é algo. Isso não é algo de um bom coração. Por que que ele vai lá pedir a mulher que cuidou do seu pai, né? Para quê? A gente não sabe se ele vai querer ouvir, perguntar a ela o que que ela ouviu, a gente não vai saber, a gente não sabe o que. Então a intenção dele já vê ali que não está pura. Por que essa mulher? Não se teve nenhuma interação com ela, até onde a Bíblia nos mostra, não teve nenhum momento na qual ele se mostra apaixonado por ela, não teve nada disso. E ele foi lá e pediu a mão dela por mulher, né? Tá bem, respondeu Batseba. Falarei com o rei em seu favor. Ou seja, discernimento nenhum. Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la, inclinou-se diante dela, com todo respeito, obviamente sendo mãe. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido a fazer-lhe, disse ela. Peço que não o recuse. E o rei respondeu: Faça o pedido, minha mãe, não me recusarei a atender você. Se fosse, né, aqui, por exemplo, Jesus, a gente poderia é só um adendo que eu vou colocar aqui. Se fosse, por exemplo, Jesus fazendo com a mãe dele, eu entenderia outras, por exemplo, Maria, mãe dele, eu entenderia, por exemplo, outras religiões
e outras crenças e doutrinas, né, na qual a colocam como uma figura superior que está viva e que mora com Jesus e que intercede por Jesus e que tudo isso, né? Jesus não teve 1% dessa parte aqui que a gente está vendo, por exemplo. Jesus jamais se curvou diante de Maria. Jesus, de jeito algum, pediu um trono para que ela se sentasse do lado dele como rei, que ele sempre foi e será de Israel, né? Não se vê fazendo isso, né? E aqui está uma parte na qual você vê um rei se curvando na frente da mãe, a chamando de mãe especificamente, né? Porque Jesus não chamou, a gente sabe que ela é mãe, obviamente, mas Jesus, quando ele cresce, quando ele está no seu ministério, ele nunca a tratou de forma que as pessoas entendessem, olha, essa é absolutamente a rainha que vai falar comigo quando eu morrer, quando eu ressuscitar, e vocês clamem a ela ou chamem a ela, né? Então aqui você está vendo um rei tratando a mãe da forma com que ele trata, né? Trazendo um trono e tudo mais, mas você não vê Cristo especificamente fazendo isso com a mãe dele, Maria. Uma coisa não tem nada a ver com Jesus, por exemplo, ignorar ou fazer mal, tratar mal, jamais, isso nunca aconteceu. Mas você tem aqui um álibi para dizer: ah, não, a mãe de Davi era super importante, imagina. Veja, foram falar com ela especificamente, né? Para ela poder, por exemplo, pedir, Adonias, né? Para ela poder pedir em casamento e não sei o que, não sei o que. E aí a gente vê que até mesmo o próprio rei se curva diante dela. Isso não há no Novo Testamento, isso não há com Cristo. Tá, mas tem o primeiro milagre de Cristo, quando ele transforma água em vinho, que Maria intercede por ele. Nunca existiu uma coisa dessa. Eles pedem, veja, acaba o vinho, né? E aí, vendo isso, ela vai chamar ela vai falar com ele e dizer que, olha, acabou o vinho, eles querem mais vinho, etc, etc. E o que que Jesus fala? Jesus a repreende, ele fala: mulher, minha hora ainda não chegaste. E por misericórdia, Jesus foi e fez o vinho, a água virar vinho. Isso não foi em nenhum momento um sinal de que ela intercede, isso, aquilo, porque ele repreende ela. Ele diz: não é o meu momento. Ele não está ali, tudo bem, mãezinha, vamos lá, eu vou fazer porque você está intercedendo. Não é necessário. Eles não foram pedir a Cristo. Você tem acesso a pedir a Cristo. Você não tem não existe ninguém que possa interceder por você senão Cristo. Porque ele já é o seu intercessor. Ele intercede você com Deus, porque ninguém pode chegar até Deus, ninguém pode ver a face de Deus senão o Filho. Então a gente sabe que para você chegar a Deus, nem nessa época era possível. Você precisava de um profeta, né? Ou quando Deus queria literalmente falar especificamente com uma pessoa, quando ele falava, por exemplo, com Moisés, né? Mas você não vê ninguém falando, vou ali falar com Deus rapidinho, senão aquele que Deus escolheu. E Deus escolheu Jesus para falar com ele. Então, todos os seus pedidos vão através de Jesus. E é por isso que ele fala que eu sou o único. Ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade, ele é absolutamente tudo. Então, não entendam o pedido de uma pessoa viva falando com uma outra pessoa viva que ainda não era acendido, ainda não tinha morrido, ainda não tinha ressuscitado e ainda não tinha feito milagre. Então, é muito precioso entender a palavra como ela está escrita e abrir os seus olhos para a verdade, porque a verdade liberta. E você quando é chamado, você precisa compreender. É a primeira vez que Deus põe no meu coração de falar isso exatamente para essa parte na live. De todas as vezes em que eu já li a Bíblia, de todas as vezes em que eu já ensinei alguma coisa através do Espírito Santo, obviamente, porque eu não ensino nada sem ele, de todas as vezes em que eu li para mim mesmo, eu nunca tive essa revelação em relação a Jesus. E Thay, pessoalmente falando, nunca faria isso, porque eu não gosto de falar de outras crenças ou outras. É muito raro eu fazer isso, vocês sabem disso, né? A não ser quando é para instruir. E eu sinto no meu coração de falar isso aqui exatamente agora. Então, a gente está vendo Jesus não sendo Salomão, e a gente está vendo Salomão ser um filho de uma mulher especificamente, os dois, não, obviamente, como é que diz? Fazendo o que fazendo o oposto do que Jesus fez, né? Então, prestem muita atenção em cada palavra, em cada coisa, porque às vezes é um olhar de uma doutrina que muda
toda a sua liberdade com a palavra de Deus. Esteja integralmente entregue a Jesus Cristo, somente a Ele. Ele é quem intercede a Deus por você. Ninguém chega até Deus, ninguém viu o rosto de Deus, senão o Filho, é o que a palavra diz, e é Ele quem intercede. É Ele quem olha com você, para você com os olhos de misericórdia, de amor, de salvação, e Deus te vê através do olho dele, porque se não for o olho de Jesus, somos pecadores e ninguém é salvo. Por isso que é por ele que nós somos salvos, ok? Então ela disse: dê a Abisag, a sunamita, uma mulher, por mulher, desculpa, a Adonias, o seu irmão. O rei Salomão perguntou à sua mãe: por que você pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia, afinal, que ele é meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor: que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custará a própria vida. Não lhe custará a própria vida. Agora então, e ele falou que não negaria a mãe, negou o favor da mãe, né? Então você vê, nada a ver com Jesus, negou o favor da mãe e disse ainda que vai matar Adonias pelo que ele fez. Que realmente é algo muito estranho. A pessoa que cuidou de seu pai, ele quer como mulher, como esposa. Isso é uma coisa muito esquisita. Então ele viu que o coração não estava bom e foi o que ele falou lá atrás. Veja se ele está com intenção boa. Veja se ele não está com nenhuma malícia, né? Se ele não tiver, deixa ele embora. Agora, tão certo como vive o Senhor que me estabeleceu no trono de Davi, o meu pai, e fundou, desculpa, uma dinastia para mim, conforme prometeu, hoje mesmo Adonias será morto. O rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada. Tá, e por que que toda hora aparece Benaia, filho de Joiada? Por que que Joiada tem que estar aqui o tempo inteiro? Porque Deus deixou claro aqui a descendência de Benaia para honrá-lo, ok? Então, por isso que aparece aqui de Joiada, para que a gente possa honrar, lembrar da descendência honrada de Joiada, que ferisse e matasse Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vá para as suas terras em Anatote. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio, ou seja, não é mais sacerdote, do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Vocês lembram? Então, olha como é maravilhoso, porque Deus, quando ele fala, não esquece, não. E Deus, quando ele promete uma coisa, Deus, quando ele tá no, né, deixa algo explícito, você pode ter certeza que pode demorar um ano, uma década, 20 anos. Deus vai cumprir. E foi o que ele fez. Quando a notícia, e os filhos de Eli a gente já sabia, né? Todos eles problemáticos entraram no rei, entraram onde, né, na parte santa do templo e por aí vai. Bêbados, né? Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se aos chifres do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda do Senhor e estava ao lado do altar. E então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, vá matá-lo. Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe, e então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele disse. Mate-o, sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou dois homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai Davi, e os matou à espada. Os dois homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre os seus descendentes para sempre. Que a paz do Senhor, porém, esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, foi e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua casa, no campo ou no deserto. Campo porque não estava ali num lugar específico, um grande campo aberto, então no deserto. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada,
para o comando do exército, designou o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois, então você vê que o destino de Zadok, de Benaia, né? Deus já estava escrito, já sabia. E às vezes era só paciência que eles tinham que ter se eles quisessem um dia ser sacerdote e o rei e como é que fala? E o comandante do exército, né? Então a gente vê que Deus tem um plano para as pessoas e às vezes requer a paciência para que a gente possa entender no tempo dele que ele estava te preparando em todo momento. Aqui ele preparou tudo isso, eles viram tudo que aconteceu e agora eles são declarados sacerdote e, obviamente, comandante do exército. Depois o rei mandou chamar Simei, aquele que né, amaldiçoou Davi 1000 vezes, ah, e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir a outro lugar. Esteja certo de que, no dia em que sair e atravessar o vale do Cedron, você será morto. Será o responsável pela sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa. Teu servo fará conforme disse o rei, meu senhor. Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Contudo, 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis em Gate procurar os seus escravos. Mas de lá, Simei trouxe seus escravos de volta. Quando Salomão foi informado que Simei tinha ido a Jerusalém a Gate e de que havia voltado, mandou chamá-lo e perguntou: eu não lhe fiz jurar pelo Senhor e o adverti que no dia em que for a qualquer outro lugar estaria certo de que você morrerá? E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei? Por que não manteve o juramento ao Senhor, não é nem a ele, é ao Senhor e não obedeceu a ordem que dei a você? E o rei acrescentou: no seu coração você sabe todo o mal que fez a Davi, o meu pai. Agora o Senhor faz recair a sua maldade sobre a sua cabeça. O rei Salomão, porém, será abençoado e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Então, o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele atacou Simei e o matou. Assim o rei ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. O reino, desculpa. Enfim, finalizamos, passamos um pouquinho do tempo, porque foram 2 capítulos bem longos, mas o início, né, desse livro tão importante também, que é a continuação de tudo que a gente vem vendo, né, desde Davi. E é isso. Então a gente finaliza aqui capítulo 2 de Reis. A gente volta amanhã, se Deus quiser, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, com capítulo 3 e 4. E que Deus abençoe cada um de vocês. Dê paz no coração de todo mundo. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.